como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa carta, ela é uma carta muito relevante, porque o apóstolo Paulo escreveu para uma cidade onde as pessoas, elas tinham um nível intelectual muito alto, muito elevado. A mente pensante da época eram os gregos. Só que em meio a esse pessoal grego também tinha as pessoas humildes e simples que viviam na igreja de Corinto. E o Paulo escreve a esse pessoal da igreja de Corinto. E aqui ele começa o texto falando algo interessante. Ele diz que era para os irmãos reparar, observar, atentar para a vocação deles. E a palavra vocação aqui, do grego, é klesis. A expressão klesis tem uma ideia de alguém que é chamado. E também a expressão latina para vocação, que é vocare. Chamar, convidar alguém. E é isso que o apóstolo está dizendo para o pessoal que está um pouco desanimado. Ele diz assim: vocês devem reparar, observar no chamado, no convite que Deus fez a vocês. Isso é uma vocação. E a vocação, irmãos, ela traz o sentido dentro dela de que quem é vocacionado é uma coisa que fica dentro e não quer mais sair. É como se fosse uma voz, o vocacionado entende isso, que ressoa dentro dele e essa voz não sai. Só que essa voz que ressoa dentro de mim pelo Espírito, que me chama, às vezes ela é abafada por algumas circunstâncias da vida. O vocacionado, ele sabe que foi chamado. Ele sabe que foi convidado ou convocado por Deus. A chama dentro dele arde constantemente. Há uma voz que grita dentro dele. E aí, às vezes, essa voz é abafada por quê? Porque o vocacionado, aquele que foi chamado, aquele que foi convidado e convocado por Deus, às vezes, ele se depara com situações adversas da vida. E ele para de observar, de reparar, de atentar para a vocação e passa a observar as circunstâncias da vida. Mas quando você para olhar, observar e atentar para a vocação, você vai parar de olhar para as circunstâncias adversas da vida e vai confiar no chamado de Deus para você. Mas muitos de nós não. Muitos de nós, mesmo sabendo que somos vocacionados, que há uma voz gritando dentro de nós que não nos deixa, que é aquela voz que não sai. Você pode querer fazer uma outra coisa, mas você sabe que foi vocacionado. É interessante para quem é vocacionado, para quem é chamado. Por mais que ele esteja fazendo outra coisa, ele consegue sempre ouvir a voz dizendo: eu chamei você para outra coisa. Por mais que ele queira dar uma passeada em outro lugar, há uma voz gritando dentro dele: eu estou convocando, eu chamei você para uma obra. Só que às vezes esse chamado, ele é abafado por essa circunstância da vida. E a gente prefere acreditar que não é vocacionado, por quê? Porque passamos por algumas situações adversas da vida. Às vezes a tribulação nos pega pelo caminho. Às vezes uma dificuldade nos pega pelo caminho. E aí nós colocamos os olhos nas circunstâncias e tiramos os olhos da vocação, do chamado, do que Deus tem preparado para nós como vocacionados dele. Então a palavra klesis, ela tem essa ideia de alguém que é chamado. E nós que estamos aqui nessa tarde fomos chamados. Só que mesmo como chamados, como vocacionados, nós vamos enfrentar situações difíceis da vida. E nós não podemos permitir que essas situações da vida nos tirem do chamado. A Bíblia fala algo interessante sobre 5 mulheres. Números 27. Elas eram conhecidas como as filhas do pecador. O Zelofeade era o pai delas. E no caminho do deserto, o pai dela morreu. Por algum tipo de pecado que a Bíblia não diz qual que foi. Mas a Bíblia diz que ele pecou. E ele morre no deserto, não por causa da rebelião que alguns fizeram, mas por algum tipo de pecado que a Bíblia não diz qual que é. E essas mulheres agora,
tem irmãos. Eram 5 mulheres só. Ele só teve filhas, mulheres. Para a cultura, só mulheres. As mulheres não eram valorizadas. Na cultura, as mulheres não tinham direito à herança. A herança era dada para os homens. As mulheres não tinham direito à herança. E aí essas 5 mulheres, o pai delas morre, elas estão próximos de entrar na terra, e elas dizem assim: nós não vamos ficar nessa situação. Tudo conspira contra a gente. Nós somos filhas de pecador, somos mulheres, sem herança, mas nós não vamos olhar para as circunstâncias. Nós vamos buscar o Senhor, porque nele nós vamos obter respostas. Essas mulheres poderiam fazer o que muitas das vezes os vocacionados fazem. É triste você ver vocacionados fazendo aquilo que eles não foram chamados para fazer. Eles estão em outra dimensão, mas não estão fazendo aquilo que Deus os chamou, os vocacionou para aquilo. E você bate o olho e percebe isso nas pessoas. E você diz: por que você não está fazendo? Às vezes uma desilusão, às vezes uma tribulação, uma situação adversa na vida que assaltou a mim e a você. E nós deixamos de lado a vocação. Mas essas mulheres não. Elas resolveram se levantar, mesmo com todas as circunstâncias da vida sendo contrárias. Elas se levantaram e foram buscar em Deus uma resposta para a vida delas. E é isso que Deus deseja dos vocacionados. Quando as circunstâncias forem difíceis, quando as coisas se apertarem para você, não põe os olhos na circunstância. Vá buscar a resposta de Deus para a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, que Ele tem resposta para você. Então, a vocação é algo maravilhoso. Grita, insiste em ficar a voz e não quer sair. Mas eu tenho que atender o chamado de Deus para a minha vida. Porque vocacionado é alguém chamado. Você foi chamado. Tá? Então não permita que as circunstâncias nos tirem essa maravilha que Deus tem atribuído, ou delegado, ou colocado em nós, e dizer assim: vocês são chamados. Aí o apóstolo Paulo ele vai mais além, ele diz assim: bom, esses vocacionados, eles também, Deus os escolheu. Você é alguém que é chamado, mas não é só chamado. Você é escolhido. Por que essa colocação de escolhido? Porque outrora já tinha se falado nos evangelhos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque às vezes o chamado não quer obedecer o chamado. E aí ele não pode ser escolhido. Aí o apóstolo Paulo diz assim: vocês foram vocacionados, chamados, e vocês foram escolhidos por Deus e não pelos homens. E é aqui aonde vai ficar basicamente a nossa mensagem, vai trabalhar em cima dessa escolha de Deus. Agora, preste atenção comigo. Alguém que foi chamado e foi escolhido por Deus, vivendo em um ambiente onde aparentemente os mais desprezados, os humildes, não tinham oportunidades. Paulo vem e diz assim: vocês foram escolhidos por Deus. E essa é uma das partes mais difíceis para algumas pessoas. Entender que foram escolhidos por Deus. Por quê? Porque às vezes você foi como eu, rejeitado logo cedo. Eu fui rejeitado pelo meu pai. O meu pai não escolheu ficar comigo. Às vezes, alguns de vocês que aqui estão na escola, vocês não são escolhidos para fazerem as coisas que são boas, Vocês entram depois. Se sobrar lugar, você entra para fazer. No jogo de futebol, às vezes também era assim. Sobrou quem? Sobrou fulano. Então é ele. Você não foi escolhido porque você era querido, porque alguém queria você. Você foi escolhido porque sobrou um espaço e você entrou. Mas no reino de Deus não é assim. Não fomos escolhidos porque sobrou um espaço. Fomos escolhidos porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que fomos escolhidos. Porque Ele nos amou. Então nós não somos uma obra do acaso da escolha de Deus. Ele nos escolheu com um propósito específico. Chamou, escolheu, e os que escolheu Ele capacitou para uma obra. Então ainda que
você não tenha sido escolhido por ninguém. Talvez rejeitado pelo pai, talvez rejeitado pela mãe, talvez rejeitado pelos colegas, talvez rejeitado até no ministério. Eu digo para você que Deus escolheu você. A maior escolha foi feita pela sua vida. Foi Deus que escolheu você. Não foi